Hoje estou aqui para mostrar para vocês a parte de declaração de variáveis do VBA. O que são variáveis? É um espaço na memória do computador para armazenar valores, string e outros. Fazemos referência a esse espaço atribuindo nomes. Tá? Nós vamos fazer referência a esses espaços como nomes. Por que se chamam variáveis? Porque durante a execução do código, o valor que está dentro desse espaço pode variar, por isso chamamos de variáveis. O VBA não exige que declaremos as variáveis, mas é altamente recomendável que essas variáveis sejam declaradas. Nós vamos ver algumas opções, tá? Temos uma opção lá que exige, inclusive, que todas as variáveis sejam declaradas dentro do módulo. Comando para declarar variáveis. Dim. Então, dim de dimensionar. Então, posso dizer dim x, dim y, dim não. Então, eu estou dimensionando aqui a variável x, a variável y e a variável não. Sintaxe completa para uma declaração de variável é dim, o nome da variável, as, o tipo de dado. Então, nós sempre procuramos declarar as variáveis e especificar qual é o tipo de dado que nós vamos colocar dentro dessa variável. Isso facilita e ocupa menos espaço dentro do meu programa. Nome da variável é o nome que nós vamos colocar para a variável. É interessante que sempre coloquemos aqui nomes que falem sobre a nossa variável. E o tipo de dado, logo vamos ver quais são os tipos possíveis que nós podemos inserir dentro dessa variável. Tabela de tipos. Byte, tá? Ocupa 1 byte de espaço, de 0 a 255. Então, são números inteiros pequenos e positivos, tá? Só vai de 0 a 255. Boolean é verdadeiro ou falso, ele ocupa 2 bytes na memória. Então, valores lógicos, verdadeiro ou falso. Integer ocupa 2 bytes e vai de menos 32.768 a 32.767. Tá? São números inteiros pequenos. Tá? O primeiro lá em pequenos e positivos. Outros dados. Long ocupa 4 bytes, vai de menos 2.147.483.648 a esse mesmo número positivo. Tá? Então, é para números inteiros grandes, mais usado que o integer. Ele ocupa o dobro de bytes, mas, por exemplo, quando usamos um loop, depois nós vamos aprender sobre isso, o for e o do while, nós sempre usamos variáveis contadoras. Então, é bom sempre usar o long, ou, se a necessidade, o long, tá? Que ocupa 8 bytes, somente para computadores 64 bits, e temos os números. Eu não vou falar, esse número aqui é muito grande. Outros tipos ainda. Single. Single já vai para números decimais. Tá? De menos 3,402, tá? Até o E na 38. E 3,402823,5 vezes E elevado a 38. Então, isso aqui seria vezes 10 elevado a 38, vezes 10 elevado a 38. Ocupa 4 bytes. São números decimais com precisão simples. Se você tiver a necessidade de uma precisão maior, usa então o double. O double, ele está nesse intervalo aqui. E vejam que o expoente, nesse caso, vai para E a 308. Então, são números decimais com precisão dupla. Aí temos currency, que é para usar valores da moeda. Então, aqui também, só observem, né, ocupa 8 bytes. E temos esse montante aqui, esse intervalo de números que vocês estão vendo aqui. Então, para valores monetários, e ele utiliza 4 casas decimais depois da vírgula. E aí tem o chamado decimal, maior precisão numérica, e vai de mais ou menos, o intervalo esse aqui, de mais ou menos esse número todo aqui. Observem vocês que a diferença desse para o double e o single é que ele não usa vezes E elevado a um expoente. Tá? Ele é um número puramente decimal. Temos ainda date, tá? Para datas e horas, então aqui também posso usar para horas, ó, datas e horas.
O string, que é onde nós colocamos palavras, a parte escrita. Tá? A capacidade usa 10 bits ou mais, isso aqui vai depender do tamanho da string, e vai de 0 a 2 bilhões de caracteres. Então, dá para escrever um livro aqui, né? Para colocar numa string. Tá? Então, serve para textos e caracteres. Object, qualquer referência de objeto. Então, objeto do Excel, por exemplo, range são as células do Excel. Worksheet seriam as planilhas, tá? E outros objetos do Excel. O variant, então, se eu não colocar as e especificar qual é o tipo da variável, ele sempre vai assumir como uma variável variant. Tá? Qual é a desvantagem? Ele usa 16 ou mais bits. Ele fica muito grande. Tá? Serve para qualquer tipo de dado, tá? Mas usa mais memória. Declaração de mais de uma variável numa mesma linha. Eu posso fazer isso. Então, digo, de nome as string, o nome as string, CPF as string. Aí você vai se perguntar, mas o CPF eu vou colocar como uma string? Sim, nós tratamos o CPF como string, porque se tratássemos como número e o CPF começasse com 0, ele ignoraria esse 0. Então vamos tratar como string. Outro exemplo. De em x as integer, y as integer. Agora, vocês podem se perguntar, por que a gente não escreve então dessa forma? Diz de em x, y as integer. Cuidado, nesse caso aqui, ele vai colocar apenas o y como integer. A variável x vai ficar como variant. Então, a maneira correta é fazermos assim, dessa forma aqui. Vamos agora fazer 2 exemplos para praticarmos tipos de variáveis. O primeiro exemplo eu trabalho só com as variáveis, no segundo exemplo, um exemplo mais prático do dia a dia. Tipos de variáveis. Vou colocar aqui para rodar com o F8. Então, nós temos aqui, eu dimensionei a idade como um byte, e o byte vai de 0 a 255. Aqui nós temos idade igual a 25. Quando eu coloco o cursor sobre a variável, ela me mostra o valor que está no momento na variável. O segundo aqui, de em quantidade de produtos as integer, quantidade de produtos igual a 150. Aí está. Terceiro, de em população cidade as long, população cidade, aqui está 0. Quando eu passo pela linha, passa a ser 1.500.000. O exemplo de long, de em população mundial. A população mundial aqui está na casa dos trilhões. Então, temos lá o valor da população. Temperatura como um single, então uma precisão menor, eu não preciso daqui de uma precisão tão grande. Então, 23,5. Valor de π, coloquei como double. Então, aqui temos algumas das casas decimais do valor do π. Dimensionei o preço do produto como uma moeda também. Preço do produto. Voltamos lá, ó, 1.299,999. Nós vimos que ele guarda 4 casas decimais. Se eu quiser usar somente 2, tá, eu posso puxar aqui, voltar a linha de programação aqui, ó, manualmente, e aí o preço do produto fica com 2 casas decimais. Dimensiono agora o nome do produto. Tá, um notebook Dell Inspiron, ó, a propaganda aqui, né? Aqui uma variável booleana. Então, o produto está disponível ou não. Aqui está como true, significa que ele está disponível. Então, aparece aqui verdadeiro. Cliente ativo ou não. Então, se não está ativo, é falso. Se está ativo, é true. Variável do tipo data. Então, data de venda é date. Data de venda. Aqui eles colocaram já algumas coisas em relação ao formato. Mas se colocarmos entre aspas aqui, também vai funcionar. Aqui está no formato, inclusive, no formato americano. Daí, dimensiona a data e hora atual. E essa variável aqui, ó, now. Now é de dentro do sistema, então vem a data. Então, hoje é 3/11, olha, 15/11. Ele vem como now, ó, lá. O que está acontecendo exatamente no momento. Variáveis do tipo object. Então, dimensiono a minha worksheet. É a planilha que eu estou usando. Eu estou usando a planilha 1. Então, minha worksheet
This workbook quer dizer esta pasta de trabalho. Esse ponto indica o restante do endereço. Tá? Isso aqui tudo vamos ver à frente ainda. Mas estou adiantando aqui algumas coisas. Sheets quer dizer planilha. O nome da planilha é planilha 1. Então, ele colocou aqui dentro a planilha, o objeto planilha. Aqui, planilha de vendas. Tá? Um exemplo parecido também, a mesma planilha. Tá? Coloco a planilha 1 como planilha de vendas. E aqui estou tratando das células do nosso Excel. Então, aqui está colocando a célula A1 nessa variável. Quando é tipo variant, então, se eu coloco o valor da variável, se eu coloco o valor da variável igual a 100, ele é numérico. Tá? Ele pode entrar aqui como integer ou até como o byte, né? Daí, valor da variável, um texto, aí ele entra como string. Se eu digo verdadeiro ou falso, ele entra como booleano. Se eu coloco uma data aqui, ele entra como data. Só que, nesse caso, ele ocupa muito mais espaço de memória do computador. Aqui terminamos o nosso primeiro exemplo de variáveis. Vamos agora para um exemplo prático, tá? Usando as variáveis num cenário real. Então, vou colocar aqui dentro o cursor e aperto F8. Então, aqui eu vou dimensionar variáveis valor total como currency, valor com imposto como currency. Então, dando exemplo aqui de duas variáveis que estão sendo declaradas numa mesma linha. Daí, preço produto, também como currency, quantidade de produto as integer, taxa do imposto como single, data de venda como data, data de garantia como data, aqui também duas na mesma linha. Dias de garantia como integer, a mensagem como uma string, nome do produto string, código do produto como string, nome da empresa também é uma string. Então, coloco aqui, ó, preço de produto é 100. Quantidade de produtos, 50. Taxa de imposto, 10%, que é 0,1. E aqui dentro do VBA nós usamos ponto e não vírgula. Data de venda, então uma data, tá, coloquei entre aspas, também funciona. Dias de garantia, 120. Nome do produto, balança. Código do produto, tá, coloquei como uma string também. Nome da empresa, balanças exatas limitada. Aqui vou calcular os valores. O valor total vai ser o preço do produto vezes a quantidade de produtos. Então, aqui temos 100 vezes 50, que dá 5.000. Quando eu passo a linha, já faz a conta aqui, ó. O valor do imposto vai ser o valor total, que é 5.000, acrescido do valor total vezes a taxa de imposto, que é 10%. Então, eu vou ter 5.000 mais 500, que vai ser o resultado dessa conta. Então, vai me dar 5.500. Data de garantia vai ser a data de venda mais os dias de garantia. Então, data de garantia, ó, 3 de março de 2026. Ó. Era 3 de novembro, ele somou 120 dias de garantia e me deu o resultado aqui, ó, 3 de março de 2026. E agora vamos ver as mensagens. Ó. Aqui eu estou montando a mensagem. Então, primeiro eu ponho mensagem, resumo da venda, e aqui ele deu 2 enters. Já vimos isso aqui no vídeo de Message Box. Daí eu ponho na mensagem e ponho o nome do produto, que é balança, e dou um enter novamente. Aqui eu vou colocar o que eu já tinha, mais o código do produto, e enter novamente. Depois coloco a quantidade de produtos, preço unitário, subtotal, e vou dando sempre um enter lá. Então, vamos olhar um pouco para cá para ver. Tá lá, sempre tem um enter no final. Aqui eu coloco o imposto, depois eu coloco o total, data de venda, garantia até. E vamos ver a mensagem que nós temos. Olhando aqui com zoom, resumo da venda, 2 enter, produto, balança, enter. Código, enter. Quantidade 50, preço unitário 100, subtotal 5.000, imposto 500, total 5.500. Data de venda 3/11, garantia até 3 de março. Tá? Dou um OK e voltamos à nossa tela inicial. Então, aí estão os exemplos da parte de declaração de variáveis. Option explicit. O que significa isso? Se nós colocarmos essa na linha de programação, no início, no topo lá, no nosso módulo Option explicit, significa que nós vamos exigir a declaração de qualquer variável que apareça no código. Então, todas as variáveis terão que ser declaradas quando eu uso Option explicit. Vamos fazer agora um exemplo aplicando essa propriedade Option explicit. Eu coloquei lá no topo, então eu vou para o topo do meu módulo. Aqui está Option explicit.
Eu coloquei o apóstrofo na frente, então ele não está ativo. Então, vamos ver como o meu exemplo trabalha dessa forma. Vou apertar aqui o F8, tá? Ele dimensionou A como integer, B como integer, nome, endereço como string, tá? Umas variáveis que, digamos, eu estaria trabalhando no meu módulo. E eu pus aqui x igual a 5, essa variável não foi declarada. E ele rodou sem problema nenhum. Vamos ver agora o que acontece quando eu uso option explicit. Então, vou tirar o apóstrofo da frente. Volto aqui no meu exemplo. E vamos rodar agora para ver o que acontece. Estão vendo? Ó? Apareceu uma mensagem aqui. Erro de compilação, variável não definida. Eu dou um OK. E aí, termino a minha linha de programação. Então, se nós tivermos option explicit ativo dentro do meu módulo, eu tenho que declarar todas as variáveis. Modificadores de variáveis. Quando eu usar public, na frente da variável, vai usar essa palavra public, significa que essa variável ela vai estar valendo para todos os módulos que eu tenho no meu projeto. E se eu usar private, ela vai ser acessível apenas no módulo atual. Então, se eu coloco um valor dentro de uma variável que é public, e depois eu passo para um outro módulo durante a minha programação, durante a execução, o valor que está dentro da minha variável public, ela vai estar também no outro módulo. Isso já não acontece quando a variável é do tipo private. Vamos ver agora exemplo sobre esses modificadores para variáveis public e private. Então, aqui temos o exemplo 1 e o exemplo 2. O exemplo 1 está apenas no módulo 1 e o exemplo 2 aparece no módulo 1 e no módulo 2. Vamos dar uma olhada primeiro lá na parte, no topo do nosso módulo, que é onde nós temos que declarar essas variáveis, o private e o public. Então, aqui tem um contador interno, o private e um public total geral. Vamos executar o exemplo 1. O que nós vamos obter? Contador interno 5, total geral 100. Ok? Agora eu vou rodar o exemplo 2. Aperto F5. Contador interno 6, total geral 150. Vamos voltar lá para ver o que aconteceu. Então, quando eu rodei o exemplo 2, eu peguei o total geral e fiz total geral mais 50. Então, o total geral era 100, 100 mais 50 ficou 150. Contador interno era 5, 5 mais 1, 6. Então, no momento nós temos o total geral 150 e o contador interno 6. Vamos para o módulo 2 aqui, ó. Tá? Entro no módulo 2 e agora eu vou rodar no outro módulo. Vamos ver o que vai acontecer. O total geral, que foi definido como public, ele somou novamente os 50. Mas o contador interno reiniciou em 0, porque daí eu fiz 0 mais 1. O contador interno reiniciou em 0, 0 mais 1, 1. Então, assim funcionam as nossas variáveis private e public. Modificadores de variáveis. Static, ela mantém o valor entre chamadas. Então, se eu rodo meu código e essa variável está com valor, rodo de novo, ela vai estar com o mesmo valor. Rodo de novo, ela está com o mesmo valor. Tá? É uma variável que mantém seu valor entre as chamadas de uma sub ou function, em vez de ser reinicializada toda vez. Vamos ver agora um exemplo dessa variável static. Eu defino aqui um contador normal como inteiro. Então, de contador é integer. E faço contador igual contador mais 1. E aí coloco a mensagem. Vamos ver o que acontece ao executarmos. Então, executo uma primeira vez com F5. Obtemos contador igual a 1. Executo novamente. E outra vez o contador aparece como 1. Ok. Executo novamente. O contador aparece como 1. Então, nesse caso, o contador sempre reinicializa, que foi quando nós dimensionamos de uma forma normal aqui, ó, de contador. Agora vamos ver quando nós declaramos essa variável como sendo uma variável static. Então, static contador é integer. Contador igual contador mais 1. Tá? A conta é a mesma. Então, vamos executar. Aparece contador igual a 1.
Vamos executar novamente. Contador igual a 2. Executa uma terceira vez. Contador igual a 3. Então, nesse caso, o que aconteceu? Entre as chamadas que eu fiz, ele manteve o valor do contador da chamada anterior. Cujo valor nunca muda durante a execução do programa. Uma vez definido o valor, é fixo e imutável. Isso é bem útil para nós colocarmos, por exemplo, uma taxa, uma conversão, algo desse tipo, algo que não irá mudar durante a programação. Vamos fazer agora um exemplo sobre essa variável constante. Temos aqui, eu vou dimensionar uma variável taxa 1 como double. Daí, nesse momento aqui, ó, eu vou dizer primeiro que a taxa é 0,1, depois que é 0,15, depois que é 0,2. Vamos ver o que acontece. Vou rodar usando o F8 nesse caso. Então, aqui a taxa 1 é 0,1. Ele mostra o valor lá 0,1. Coloco OK. Continuo. Taxa igual a 0,15. Ele mostra o valor 0,15. Sem problema nenhum. A taxa muda uma terceira vez para 0,2. Aparece o nosso valor lá, a taxa igual a 0,2. Ok, então, nesse caso, como eu dimensionei com DIN, ela pode mudar de valor em qualquer momento dentro da execução do módulo. Vamos ver o que acontece quando eu declaro essa variável como constante. Eu vou apertar aqui o F8, tanto faz o F8 como o F5. Já apareceu aqui uma mensagem de erro. Não é permitido atribuição a constante. O que significa? O que significa que eu não posso mudar o valor dessa variável durante a execução do meu módulo. Então, qual é o motivo de usarmos variável constante? Se num determinado módulo você não quer que mude o valor de uma variável, você define como constante. Se em algum momento da sua programação você mudar o valor dessa variável, e aí no momento da execução, o programa vai reclamar. E aí você vê, nossa, eu não deveria ter mudado, porque essa minha variável eu defini que o valor dela seria sempre o mesmo. Algumas dicas aqui. Escolha o tipo correto da variável. Para contar linhas, loops, posições, DIN linha as long. Não use integer. Você pode estourar a capacidade do integer e aí o programa vai parar. Para valores monetários, DIN preço as currency. Não use double. Para sim não, verdadeiro ou falso, DIN aprovado as boolean. Use o booleano. Para textos, DIN nome cliente as string. Então, para texto sempre string. Para datas, DIN data de vencimento as date. Escolha do tipo correto de variável. Continuando. Para trabalhar com células, DIN célula as range. E aí, para colocar um valor dentro dessa variável, set célula igual a range a 1. Então, eu vou colocar o valor que está dentro da variável A1. Nomes de variáveis, algumas sugestões. DIN total linhas as long. DIN nome cliente as string. DIN aprovado as boolean. DIN str nome as string. Tá? Aqui no caso, ó, a sugestão aparece dessa forma aqui. Ó. O str quer dizer que vai ser uma string. Algumas convenções entre programadores. DIN int idade. Então, int quer dizer que é uma variável inteira, integer. DIN lng, linha, quer dizer que eu estou usando uma variável long. bln, eu estou usando uma variável booleana. ng, célula, eu estou usando um range. E algumas dicas. Sempre use option explicit no topo do módulo. Tá? O código de vocês vai ficar melhor. Porque aí vocês vão declarar todas as variáveis. Declare todas as variáveis antes de usar. Isso é meio difícil, porque às vezes, à medida que nós vamos fazendo o programa, a gente vai criando variáveis pelo meio do caminho. Mas tente colocá-la sempre no topo do código de programação. Use currency para valores monetários, eu já havia citado isso. Use nomes descritivos para as variáveis. Então, se você vai colocar nome na variável, não use X, use nome. Tá? Você vai colocar uma data, use data, não Y, coisas assim. Declare variáveis no início da subfunction.
tá? Que foi o que eu coloquei aqui, ó, antes de usar. Cada variável precisa ter seu próprio S-tipo. Como eu já coloquei, mesmo que declare várias variáveis na mesma linha, você vai ter que colocar o S-tipo para cada uma delas. Use set para objetos como range, worksheet. Use long em vez de integer para contadores. Tá? Já havia citado também, vale reforçar. Por hoje é só. Eu agradeço você estar aqui comigo no meu canal, assistindo o meu vídeo. Peço que você se inscreva e até mais.